Bom dia, para quem não me conhece, me chamo Daniele e junto com a Camila vamos apresentar sobre a enfermidade de moluscos cultivados. Introdução. A aquicultura vem se expandindo cada vez mais no Brasil. Essa expansão é um reflexo da busca pelo desenvolvimento de novas técnicas de produção, tanto para o cultivo de espécies exóticas quanto para espécies nativas, tornando essa atividade uma opção bastante rentável para o produtor. No entanto, a produção intensiva dos organismos, devido à peculiaridade da atividade, favorece o aparecimento de algumas situações problemáticas, tais como enfermidades infecciosas e parasitárias. Habitualmente, esses fatores estão relacionados ao manejo e às condições sanitárias dos animais quando não são devidamente controladas. Os potenciais impactos ambientais do cultivo de moluscos. Os mares são espaços de uso comum, onde diferentes atividades são desenvolvidas, como a maricultura, a pesca, o turismo, a navegação comercial e entre outras. Todas essas atividades causam alterações nesses ambientes, chamadas de impactos ambientais. Por exemplo, motores de embarcações mal regulados podem liberar óleo ou combustível no mar, a pesca indiscriminada pode diminuir os estoques de pescado, a população humana em localidade com infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto ineficiente ou inexistente geralmente pode ser responsável pelo despejo de grandes quantidades de dejetos nos mares. Os órgãos ambientais têm a difícil tarefa de prezar pelo uso desses espaços para os diferentes fins, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos. Assim como exemplificado para outras atividades, o cultivo de moluscos pode causar impactos ambientais, alguns positivos e outros negativos. O que caracteriza o estado de enfermidade em um animal cultivado? O estado de enfermidade nos organismos de cultivo é caracterizado pela aparição de anomalias do comportamento ou lesões corporais. Qualquer alteração no meio aquático irá influenciar o estado de saúde dos animais. Mesmo que os animais tolerem uma variação dentro desses parâmetros físico-químicos, alterações bruscas no meio certamente irão afetar seu comportamento. Hoje sabemos que é possível uma intervenção como forma de minimizar ou sanar as enfermidades. Porém, muitas vezes, estas intervenções se tornam uma tarefa difícil e sem sucesso, dependendo de uma série de fatores. Para maiores chances de sucesso, deve ser feito um estudo detalhado de todo o conjunto de fatores antes de se implantar um esquema de tratamento em larga escala. O conhecimento das principais doenças e os principais fatores que desencadeiam seu aparecimento, assim como aspectos sanitários na implantação de um programa de prevenção e controle de enfermidades, pode maximizar a atividade de produção animal. O que o estresse causa nos animais cultivados? O estresse é um dos fatores mais importantes no desencadeamento do processo saúde-doença nos organismos. Essa é a condição responsável direta pela queda da imunidade dos animais, contribuindo para uma menor resistência orgânica contra agressões. Várias doenças dependem da instalação do quadro de estresse e só assumem importância sanitária quando este estiver presente, pois quando é retirada a causa estressante, o animal restabelece sua imunidade e atenua ou até mesmo elimina a enfermidade. Os fatores ambientais funcionam como um dos maiores agentes estressantes para os organismos cultiváveis. O que é a doença? Definimos doença ou enfermidade como sendo um mal que acomete o animal, provocando deficiência no organismo. As doenças podem ser classificadas como doença infecciosa, que é uma doença que resulta de uma infecção, condição em que micro-organismos penetram em um hospedeiro causando doenças e podem ser transmissíveis. Doença não infecciosa, que é aquela que não se relaciona com uma invasão do organismo por outros seres vivos parasitários, são caracterizadas por baixa patogenicidade, que é a capacidade de um agente etiológico, uma vez instalado no organismo, produzir sinais clínicos em maior ou menor proporção dentre os hospedeiros infectados. E, por fim, agente etiológico, que são organismos que causam doenças, podem ser vírus, fungos, bactérias ou parasitos.
Ambiente de cultivo versus sanidade. Os moluscos bivalves são organismos filtradores e têm sua qualidade diretamente dependente da situação da água no local onde são cultivados. Para que se possa assegurar a qualidade dos moluscos produzidos, é necessário que eles provenham de área de cultivo com água em condições adequadas. Os moluscos são capazes de bioacumular uma série de substâncias e agentes potencialmente nocivos, entre eles toxinas produzidas por microalgas, metais pesados, bactérias e vírus. A presença deles na água, na maioria dos casos, é relacionada à descarga de poluição domésticas, agropecuárias ou industriais. As concentrações de poluentes em áreas delimitadas no mar variam com diversos fatores, como a proximidade das fontes de poluição, correntes marinhas, flutuação de marés, pluviosidade e época do ano, especialmente em áreas onde a população aumenta muito durante as temporadas. Apesar de todas essas variáveis, é possível se obter indicações seguras sobre as áreas que são mais ou menos afetadas por poluição, com base em investigações sistemáticas sobre a qualidade da água e dos moluscos bivalves. É muito difícil prever com precisão onde e quando ocorrerão os eventos de floração de algas tóxicas. Para determinar com segurança se os moluscos produzidos oferecem riscos de intoxicação, é necessário o monitoramento constante dos níveis de toxinas nos mexilhões e da concentração de algas tóxicas na água onde eles são cultivados. Também devem ser processados com os devidos cuidados nas etapas pós-colheita, para assegurar a qualidade do produto até sua chegada ao consumidor final. Principais enfermidades em moluscos. Diversos grupos de organismos apresentam espécies patogênicas que ocorrem em ostras e mexilhões, entre eles vírus, bactérias, líquens, microalgas, protozoários, fungos, quinidários, poríferos, turbelários, trematóideos, cestoides, nematóideos, copépodes, decápodes e pantópodes. É de fundamental importância para a atividade conhecer sobre os organismos patogênicos, infestação e forma de atuação nos hospedeiros. Além disso, o controle e a prevenção de enfermidades, as quais estão ligadas ao manejo das áreas e estruturas de cultivo, são as principais atividades a serem colocadas em prática, prevenindo o cultivo de maiores danos causados pelos parasitas. Bucefalose. A bucefalose, ou enfermidade laranja, é causada pelo trematóide digenético Bucephalus sp. Este parasita utiliza os bivalves como hospedeiro primário no seu ciclo de vida. As espécies afetadas por este parasita são perna-perna, Crasostrea virginica, Crasostrea brasiliana, Ostrea edulis, Pecten fumatus, Chlamys asperrima, Pinctata radiata, Páfia áurea e Dreissena polimorfa. Está distribuída na Europa, África, Ásia, Oceania e nas Américas. Os animais infectados apresentam estruturas filamentosas alaranjadas no manto, devido aos pigmentos dos esporócitos do parasita. Em caso de infecções elevadas, causam desnutrição, castração, além de danificar os órgãos e os tecidos. Como ocorre a infecção? A partir de um ovo liberado nas fezes do hospedeiro definitivo, eclode o miracídio, uma larva ciliada que penetra no molusco juntamente com a água que entra por filtração. O miracídio então forma os esporócitos, que são estruturas ramificadas em formas de sacos que contêm massas germinais, a partir das quais desenvolvem-se as cercárias. Estas então, quando maduras, abandonam os moluscos e penetram no segundo hospedeiro intermediário, no caso os peixes. Polidiariose. A polidiariose é causada pelo poliqueto Polydoro websteri, que apresenta rápido crescimento populacional em cultivos de bivalves, sendo doença de alto risco, incidindo negativamente sobre os cultivos. As espécies afetadas são Ostrea edulis, Casostrea virginica, Casostrea gigas e Sacostrea glomerota. Este parasita está distribuído na Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, América do Norte e Brasil. Os sinais dessa doença são presença de mud blaster na concha do bivalve
e abscessos de cor amarela no músculo adutor. O tratamento pode ser através da imersão do hospedeiro infectado numa solução saturada de sal de 10 a 15 minutos e após deixar secar ao ar livre. Mal do pé. O mal de pé é causado pelo fungo Ostracobabel implexa e tem sido responsável por elevadas taxas de mortalidade em ostras. Esta doença não é considerada uma zoonose. Os animais suscetíveis são larvas, juvenis e adultos de ostras. Sua transmissão ocorre através da água. Os sinais clínicos dessa enfermidade são manchas brancas na camada subnacarada, o que causa um aspecto áspero, e a doença também atinge o manto, provocando um depósito de conchiolina. O seu diagnóstico é dado através de sinais clínicos, isolamento do fungo em meio de cultura e histopatologia. Nas imagens é possível observar ostras com a doença mal do pé, onde a imagem da esquerda ilustra o estágio inicial e a imagem da direita o estágio avançado. Ainda não há tratamento para essa doença, sendo fundamental a prevenção através da inspeção frequente dos animais, descartando os doentes. Já a prevenção, utilizando fatores ambientais, é restrito a águas com temperatura superior a 22 graus. A doença mal do pé possui uma ampla distribuição geográfica. Perquinsos marinos é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial da Saúde Animal e é responsável por grandes mortalidades. Além da fase considerada aguda, também pode ser subclínica e afetar o crescimento e a reprodução do hospedeiro, o que resulta em um significante impacto econômico. Ela não é considerada uma zoonose. A etiologia ela é causada pelo protozoário. As espécies suscetíveis são todas as que estão listadas, e em especial a mais suscetível é a Casostrea virginica. A distribuição geográfica. Ela é presente no Brasil. Em 2016 ela foi notificada oficialmente aqui no Nordeste do Brasil com a infecção da ostra da espécie Casostrea rhizophora. No mundo, os primeiros relatos tiveram origem na costa oeste da América do Norte, nos Estados Unidos, até Campeche, no México. Epidemiologia da doença. A transmissão é direta, de hospedeiro para hospedeiro, e as células viáveis são liberadas nas fezes dos hospedeiros ou após a sua morte. A mortalidade ou morbidade pode causar surtos que alcançam 100% de mortalidade em ostras. Eles são suscetíveis todas as fases após a sua fixação e a prevalência e intensidade da infecção elas são maiores em ostras com idades superiores a 1 ano. Os fatores predisponentes são a salinidade acima de 12 PSU, a temperatura da água acima de 20 graus Celsius ou situações de extremo frio ou calor, baixos níveis de oxigênio na água, idade superior a 1 ano e profundidade menor que 90 centímetros. Os sinais clínicos são presença de ostras com as válvulas abertas ou que apresentam lentidão para fechá-las e, ocasionalmente, a presença de pústulas em tecidos moles, descoloração da glândula digestiva, retração do manto, crescimento retardado e emagrecimento. Na imagem podemos ver a diferença de uma ostra com crescimento normal e uma ostra com crescimento retardado e com sinais de emagrecimento. Prevenção, manejo e controle. Há diversas formas para prevenir e controlar essa doença. Controle sanitário durante a importação de ostras vivas, usar linhagens de crescimento rápido, menores de 1 ano e resistente a infecções. Recomenda-se o vazio sanitário após remoções de ostras com o objetivo de reduzir a intensidade e a prevalência da doença, realizar a colheita precoce para evitar mortalidades, manter a salinidade menor que 12 PSU, adotar medidas gerais de biosseguridade, como realizar apenas movimentações controladas, remover e destruir ostras moribundas e mortas, sempre que possível realizar limpeza e desinfecção química e adequada dos utensílios, evitar a mistura de animais de diferentes origens e de grupos de idade. E nas unidades de reprodução, lavicultura, laboratório, implementar a quarentena toda vez que for introduzir novos animais e não coletar reprodutores de bancos naturais que não tenham sido certificados como livres de infecção. Parkinson's ou SENE também é uma doença de notificação obrigatória da OIE, responsável por causar mortalidades massivas em diversas populações de moluscos de interesse comercial em águas tropicais e subtropicais em todo o mundo. Não é considerada uma zoonose. A etiologia é causada pelo protozoário Perquissus ou SENE.
e as espécies suscetíveis são todas as espécies listadas de abalones, ostras, ostras perlíferas e demais moluscos. Distribuição geográfica. Ela é presente no Brasil. Na região Nordeste, há relatos de infecção em ostras das espécies Casostreia rhizóphora e gazar, e no mundo esse protozoário encontra-se disseminado em todo o Oceano Pacífico tropical, Austrália, Ilha do Norte da Nova Zelândia, Vietnã, Coreia do Sul, Japão, China, Portugal, Espanha, França, Itália, Uruguai e Índia, e até o momento não há relatos de infecções na América do Norte. Epidemiologia da doença. A transmissão é direta de animal para animal, mas também pode ser transmitido via água e equipamentos infectados. Eles são suscetíveis em todas as fases de vida, mas a prevalência e a intensidade da infecção são maiores em ostras com mais de 1 ano de exposição ao patógeno, e ele pode sobreviver por várias semanas a temperaturas de menos 20 graus Celsius, porém o contato com água doce é letal para o patógeno. A mortalidade e a mobilidade. Infecções em molusco podem ser letais, dependendo das condições ambientais e do comprometimento de seu sistema imune. A morte pode ocorrer 1 ou 2 anos após a infecção. Os fatores predisponentes: períodos de máxima temperatura anual e salinidade acima de 25 PSU. Os sinais clínicos. No geral, mortalidade elevada, presença de ostras com a clássica abertura das válvulas ou que apresentam lentidão para fechá-las. Também é possível observar nos animais infectados abscessos e pústulas, ruptura do tecido conjuntivo, cistos nas brânquias, emagrecimento, inibição do desenvolvimento das gônadas, comprometimento do sistema imune e destruição do epitélio do tubo digestório. Em abalones, os sinais clínicos são muitas vezes visíveis como nódulos marrons na parte superior do pé, no manto ou como pústulas internas. Na imagem, podemos ver as ostras com a clássica abertura das válvulas. Prevenção, manejo e controle. Repovoar com espécies resistentes, evitar a transferência de ostras durante o verão, rigoroso controle sanitário, realizar apenas movimentações controladas, remover e destruir ostras moribundas e mortas, não utilizar equipamentos de outros cultivos, realizar limpeza e desinfecção química adequada de utensílios, evitar a mistura de animais de diferentes origens e grupos de idade, e nas unidades de reprodução implementar a quarentena toda vez que for introduzir novos animais, não coletar reprodutores de bancos naturais que não tenham sido certificados como livres de infecção, realizar filtração de água e irradiação ultravioleta. Micrócitos McKinney, doença também conhecida como microcitose, causada por um protozoário capaz de infectar e ser letal para algumas espécies de ostras. A elevação da mortalidade ocorre geralmente nos meses mais frios e ostras acima de 2 anos. Não é considerada zoonose. A etiologia, causada pelo protozoário intracelular. As espécies suscetíveis são a Casostreia gigas, Casostreia virginica de forma experimental, Ostrea edulis de forma experimental e Ostrea conchafila. Distribuição geográfica. É exótica no Brasil, nunca foi reportada, e no mundo é presente no Canadá e nos Estados Unidos. Importante: a Casostreia gigas no Brasil é considerada suscetível à infecção pelo protozoário, mesmo sendo descrita a espécie mais resistente ao desenvolvimento da doença quando comparada a outras espécies suscetíveis. Epidemiologia da doença. A transmissão também é direta, de hospedeiro para hospedeiro ou por meio de correntes de água. Mortalidade e morbidade. A infecção pode ser fatal quando a temperatura é favorável. A mortalidade pode acontecer durante todo o ano, sendo que as maiores prevalências são registradas no inverno. Infecções mais severas parecem estar restritas a ostras com mais de 2 anos, embora todas as idades e fases podem ser acometidas. Fatores predisponentes: exposição a temperatura inferior a 10 graus Celsius durante 3 a 4 meses. Sinais clínicos: observar nos cultivos mortalidade elevada, em ostras com idades avançadas, superior a 2 anos, presença de ostras com as válvulas abertas ou que apresentam lentidão para fechá-las. Também observar nos animais presença de pústulas amarelo esverdeadas, abscessos e úlceras, principalmente no manto, e cicatrizes castanhas na concha. Na imagem podemos observar a presença de pústulas amarelo esverdeadas. Prevenção, manejo e controle. Evitar o cultivo de ostras por mais de 2 anos. Infecção por herpes vírus ostreídeo. Síndrome da mortalidade de ostras do Pacífico é uma doença viral contagiosa capaz de causar mortalidade em todo ou grande parte de um cultivo de moluscos jovens em um único dia. Não é considerado uma zoonose.
Etiologia. O herpes vírus ostreídeo é o único membro do gênero Ostreavírus. Espécies suscetíveis. As principais espécies acometidas por esse genótipo são a Casostrea gigas, também conhecida como a ostra do Pacífico, e a portuguesa Casostrea angulate. Outras espécies de bivalves podem ser consideradas suscetíveis a outros genótipos. Distribuição geográfica. No Brasil é desconhecida, não há notificação oficial de suspeita da ocorrência do vírus em moluscos, de vida livre ou cultivados, apenas relatos na literatura científica. No mundo, são presentes em países da Europa, Austrália, Nova Zelândia e Ásia. Epidemiologia da doença. A transmissão é direta de hospedeiro para hospedeiro. Animais adultos infectados podem ser uma fonte de infecção para larvas ou sementes e até o momento na comprovação da transmissão vertical. E importante, os animais adultos podem sobreviver com infecções subclínicas e atuar como portadores da doença. Mortalidade e morbidade. A infecção é muitas vezes letal para as formas jovens de ostras do Pacífico e a morte geralmente ocorre uma semana após a infecção, durante ou logo após a temperatura alcançar o pico de calor anual, podendo alcançar 100% em poucos dias. A doença pode afetar os animais em todas as fases de vida, porém, verifica-se maior mortalidade em sementes e ostras jovens, inferiores a 1 ano. Os surtos da mortalidade são mais frequentes durante o verão, quando ocorrem alterações bruscas na temperatura da água, o que pode sugerir uma associação entre as altas temperaturas e a infecção viral. Fatores ambientais e os fatores genéticos também foram associados ao aparecimento da síndrome. Sinais clínicos: mortalidade elevada, presença de ostras com as valvas abertas ou que apresentam lentidão para fechá-las, e observar nos animais. Os animais cessam a alimentação, que ocorre o emagrecimento e a descoloração da glândula digestiva, especialmente sementes e ostras mais velhas. Prevenção, manejo e controle. Todas as formas de prevenção, manejo e controle são as mesmas que foram citadas em doenças anteriores. Bonamiose. Bonamia ostrea. Doença de notificação obrigatória responsável por causar bonamiose em ostras. Não é considerada zoonose. Etiologia. Causada pelo protozoário Bonamia ostrea. Espécies suscetíveis. Várias espécies do gênero Ostrea e Casostrea. A espécie Ostrea edulis é tida como hospedeiro natural. Distribuição geográfica. No Brasil é ausente, nunca foi reportada, e no mundo é encontrada na Europa, Canadá e Estados Unidos. Epidemiologia da doença. A transmissão é direta, de hospedeiro para hospedeiro, e os moluscos apresentam-se suscetíveis em todas as fases após a sua fixação. Mortalidade e morbidade. A infecção é quase sempre letal, dependendo do nível da infecção e da idade dos animais, maior em animais com mais de 1 ano de idade. Fatores predisponentes. A doença pode ocorrer e ser transmitida durante todo o ano, no entanto, verifica-se variação sazonal, com maiores prevalências observadas quando a água do mar atinge temperaturas mínimas, ou seja, no inverno. Os sinais clínicos são a mortalidade elevada, presença de ostras com as valvas abertas ou que apresentam lentidão para fechá-las. Ostras infectadas por esse protozoário raramente apresentam sinais clínicos da doença, ou geralmente o único sinal clínico é o aumento da mortalidade. Mas também é possível observar nos animais, eles podem apresentar abscessos e pústulas, lesões no tecido conjuntivo das brânquias e manto, emagrecimento, inibição do desenvolvimento das gônadas, comprometimento do sistema imune e destruição do epitélio do tubo digestório. Ostras com a clássica abertura das válvulas são apresentadas na imagem. Prevenção, manejo e controle. Não há tratamento, porém é importante importar ostras vivas apenas de países sem histórico recente do foco causado pelo parasita, realizar a reprodução seletiva, utilizar preferencialmente sementes provenientes de larvicultura ou laboratórios ao invés das sementes de assentamentos naturais, uma vez que eles tendem a maior infestação por parasitas, e reduzir também a densidade populacional. Bonamia exitiosa. É uma doença de notificação obrigatória causada por um protozoário capaz de infectar várias espécies de ostras, provocando distúrbios fisiológicos e eventualmente a morte do animal. Nunca foi relatada a presença desse protozoário no Brasil, bem como as principais espécies suscetíveis não estão presentes no país. Ela não é considerada uma zoonose. Etiologia. É causada pelo protozoário Bonamia exitiosa e as espécies suscetíveis são as ostras listadas. Distribuição geográfica. No Brasil é exótica, nunca foi reportada, e no mundo é encontrada na Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Itália, França e Reino Unido, e na Tunísia.
Epidemiologia da doença. A transmissão é direta de hospedeiro para hospedeiro, por meio das correntes de água. Mortalidade e morbidade. A infecção geralmente é fatal, sendo influenciada pelas condições ambientais e imunidade do hospedeiro. A mortalidade pode acontecer durante todo o ano, sendo que as maiores prevalências são registradas ao final do verão. E sabe-se que na espécie Ostrea chilensis e edulis, a prevalência da infecção é maior em outras de tamanho comercial. Fatores predisponentes. Temperaturas extremas, inferiores a 7 graus ou superiores a 26 graus Celsius, elevada salinidade, fome, manuseio, co-infecção com apicomplexos protistas, coabitação de ostras infectadas e não infectadas em tanques de retenção. Sinais clínicos. Observar nos cultivos mortalidade elevada, presença de ostras com as válvulas abertas ou que apresentam lentidão para fechá-las. Observar nos animais crescimento atrofiado e má condição geral, carne aquosa, lábios de conchas cobertos de algas depois que o manto encolhe e não chega mais às bordas, e também deformidades das margens branquiais. Prevenção, manejo e controle. Evitar a manipulação excessiva, evitar a exposição a temperaturas extremas, salinidade acima de 40%, controlar a infestação parasitárias e diminuir a densidade populacional. Doença do MSX. Esta doença é causada através do protozoa Haplosporidia e pode resultar em mortalidade entre 90% e 95%. As espécies descritas que são afetadas são a Crassostrea virgínica e Crassostrea gigas. A sua distribuição geográfica é por toda a costa leste dos Estados Unidos. Os sinais clínicos são necrose dos tecidos e morte pós-esporulação. Uma observação é que os sobreviventes não conseguem reparar as lesões e os portadores desenvolvem a doença no verão seguinte. Na imagem, é possível observar o tubo digestivo da Crassostrea virgínica infectado com Haplosporidium nelsoni. Tratamento e prevenção. Regulação por fatores ambientais. Acima de 20 graus, as ostras resistentes conseguem controlar a infecção, e salinidade abaixo dos 10 ppt causam a morte do parasita. Prevenção. Evitar altas salinidades, controlar as culturas periodicamente e evitar o contato de indivíduos doentes com os restantes. Marteliose. Assim como a enfermidade anterior, esta doença também é causada por parasitas pertencentes ao filo dos Haplosporidias, sendo um patogênio letal. 2 espécies foram descritas para esta doença, a Martelia refringens e Martelia maurini. As espécies afetadas são os mexilhões Mytilus edulis e Mytilus galoprovincialis, com uma mortalidade de 40%, e as ostras Ostrea edulis e Ostrea stantina, com mortalidade de 90%. Estes parasitas estão distribuídos na costa atlântica da Europa e no mar Mediterrâneo. Sinais da doença. Estes parasitas atacam principalmente o sistema digestivo dos hospedeiros. Nas ostras, ocorrem também a descoloração do epitélio da glândula digestiva, parada de crescimento, perda da condição dos tecidos, diminuição das reservas de glicogênio, diminuição da reprodução e mortalidade. Nos mexilhões, além destes, também ocorre a inibição do desenvolvimento das gônadas. No entanto, os animais podem ser assintomáticos, ou seja, não apresentarem nenhum destes sintomas. Tratamento e prevenção. O tratamento para esta enfermidade ainda é desconhecido, e para que ocorra a prevenção, o estoque infectado não deve ser transferido para águas livres deste parasita. Iridovirose. A iridovirose é causada pelo iridovírus, vírus da necrose branquial. Possui distribuição praticamente mundial e provoca altas mortalidades nos seus hospedeiros. As espécies descritas afetadas são Ostrea edulis, Crassostrea gigas e Crassostrea angulata. Os sinais da doença são aparecimento de nódulos amarelos ou verdes no manto do músculo abdutor e nódulos amarelos nas brânquias, que aumentam à medida que a doença progride, ficando castanhos no seu centro. Infecção por ciliofora. Essa infecção é causada pelos parasitas Trichodina, Ancistrocoma e Sphenophyria. Existe uma grande variedade de moluscos, entre eles as ostras, que são suscetíveis a esta infecção. A sua transmissão ocorre através da água,
Está distribuído geograficamente pela Bahia, Santa Catarina e Ceará. Estes parasitas podem causar lesões nos tecidos branquiais, prejuízos para as ostras e mortalidade. Os sinais clínicos, além da mortalidade, são xenoma e hipertrofia de células afetadas. O seu diagnóstico é realizado através dos sinais clínicos e da histopatologia. Ainda não há tratamento, portanto, recomenda-se a obtenção de sementes de locais livres da doença. Infecção por microspora. O parasita causador dessa infecção é a Steinhaus sp. Os animais suscetíveis são adultos e juvenis de ostras, mexilhões, berbigões e amêijoas. A sua transmissão é direta, de hospedeiro para hospedeiro, e infecta o citoplasma dos oócitos. Está distribuído na Espanha, Florianópolis e Rio Amazonas. O seu principal sinal clínico é infiltração de hemócitos. O seu diagnóstico é dado através de sinais clínicos, histopatologia e PCR. Não há tratamento para essa infecção, então deve-se obter as sementes de locais livres da doença. Infecção por nematópise. Esta infecção é causada pelo parasita apicomplexa. Os animais suscetíveis são ostras e mexilhões. A transmissão ocorre pela água de hospedeiro para hospedeiro, havendo relação com a presença de crustáceos no ambiente. O parasito intraemócito, quando em grande quantidade nas brânquias, pode causar lesões teciduais que prejudicam a respiração, podendo causar a morte do molusco. Está distribuído geograficamente na Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Os sinais clínicos são a aparição de sítios de ação nas brânquias, manto, glândula digestiva, palpos labiais e pé de bivalves, quando os possuem. O seu diagnóstico é dado através da observação do protozoário por microscopia, ou seja, através da histopatologia. Também não há tratamento, e a profilaxia se dá através da obtenção de sementes de locais livres da doença. Infecção por Rickettsia, rickettsiose. Etiologia: pela bactéria Rickettsia, organismo semelhante. Os animais suscetíveis são larvas, juvenis e adultos de ostras e outros moluscos bivalves. A transmissão é direta de hospedeiro para hospedeiro, possivelmente pela via fecal oral. Patogenia: quando em grande quantidade pode causar lesão tecidual e a distribuição geográfica é ampla. Sinais clínicos: a bactéria intracitoplasmática, com inclusões visíveis microscopicamente pela histopatologia e são encontradas principalmente nas brânquias, manto e trato gastrointestinal. O diagnóstico se dá por histopatologia e por PCR. Os fatores ambientais: temperaturas elevadas próximas de 18 a 25 graus Celsius e a profilaxia é a obtenção de sementes de locais livres de doenças. Tilocephalum, cestoda. Etiologia: Tilocephalum. Os animais suscetíveis são bivalves marinhos. A transmissão pode ser os bivalves como hospedeiros intermediários. Patogenia: infiltração hemocitária e encapsulamento do parasito. E a distribuição geográfica é presente nos Estados Unidos e no Brasil. Sinais clínicos: na histopatologia, infiltração hemocitária e encapsulamento do parasito. O diagnóstico se dá pela histopatologia e não há tratamento, mas a profilaxia recomendada é o monitoramento de animais do cultivo e descartes de animais doentes. Para melhor visualização, listamos nessa tabela todos os patógenos e doenças, resumidamente, e assim podemos ver que nenhuma delas são zoonoses, ou seja, não apresentam riscos para os seres humanos. Também podemos ver quais são presentes ou não no Brasil. Como notificar a ocorrência ou a suspeita de doença? O que deve ser notificado? Deve-se notificar casos de suspeita ou ocorrência de doenças que constam na lista de doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial, SVO. Esta lista é publicada e atualizada pela autoridade sanitária por meio de ato legal complementar e baseia-se em recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal, estudos e investigações científicas, situação epidemiológica do Brasil e do mundo, e saúde animal e saúde humana. Também deve-se notificar a suspeita ou a ocorrência de doença exótica ou de doença emergente, que apresente índice de morbidade ou mortalidade significativo.
ou que apresente repercussões para a saúde pública e que não constam na lista de doenças de notificação obrigatória ao SVO. Quando devo comunicar? A comunicação deve ocorrer imediatamente. A suspeita ou a ocorrência de qualquer doença de notificação obrigatória deverá ser notificada imediatamente, no prazo máximo de 24 horas do seu conhecimento. Quem deve notificar? Deve notificar todo médico veterinário, proprietário, produtor, transportador de animais, fornecedor de insumos ou ainda qualquer outro cidadão que tenha conhecimento de suspeita da ocorrência de alguma doença de notificação obrigatória. Para quem devo comunicar? É preciso comunicar aos serviços veterinários oficiais dos estados, nas unidades veterinárias locais ou escritórios de atendimento à comunidade, nas sedes dos serviços veterinários oficiais dos estados ou nas superintendências federais de agricultura. O contato das Superintendências Federais de Agricultura pode ser encontrado no site www.agricultura.gov.br. A comunicação poderá ser efetuada pessoalmente, por telefone, fax ou qualquer outro meio de comunicação disponível. Conclusão: com uma considerável ausência de tratamentos eficazes, faz-se obrigatório um controle rigoroso nos cultivos. É essencial o controle nas primeiras fases de produção. Apesar da importância em investigar tratamentos eficazes, a sua falta impõe que o diagnóstico seja rápido. Obrigada pela atenção.